Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. E o frio aí, como é que vai, hein? Hoje já deu uma amenizada. Ontem já teve sol, hoje também, então eu creio que a tendência é amenizar. Você mora em casa ou apartamento? Eu moro em apartamento. Que andar? 3º andar. Ah, não venta tanto então. Não, você nem imagina aqui como venta. Qual bairro? Você que pensa. Eu moro na região do Jaraguá. Nossa senhora! Ai, meu Deus do céu. Tá lascado. Tá lascado. Aqui é alto, né? Então, quando faz frio aqui... Bom dia, Rodney. Bom dia, Flávio Ascar. O que tem de notícia boa? Vamos pra notícia ruim logo. Qual? Paulo Santana, vai lá. Pois é, morreu na noite da última quarta-feira, aos 78 anos, Paulo Santana, um dos radialistas e jornalistas mais populares da cidade de Porto Alegre. Não sei se você... Eu vou falar um pouquinho mais dele aqui, mas eu acho que talvez o pessoal fora aí de Porto Alegre deve lembrar dele falando muito de Viagra. Ele foi um dos camaradas que experimentou essa droga, né, assim, a partir do seu lançamento, e escreveu vários artigos no jornal Zero Hora a esse respeito. Isso lhe rendeu uma notoriedade muito grande. Ele foi dar entrevista até para o Globo Repórter, ele veio no Jô Soares, tudo isso para falar sobre o Viagra. Eu creio até que os laboratórios Pfizer devem ter ficado muito agradecidos a ele. Eu não vi nenhuma nota de pesar, né, porque o Paulo Santana foi um dos caras que propagandeou muito essa pílula, né, a pílula do amor. Mas voltando aqui à notícia, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. Ele estava afastado das suas atividades do grupo RBS, aí ouça-se Rádio Gaúcha e Zero Hora, há pouco mais de 2 anos devido a uma doença chamada demência vascular. E desde o diagnóstico ele esteve sob cuidados médicos em sua residência, e volta e meia ele era internado também em clínicas particulares, mas de qualquer forma ele ficou muito doente aí nesses últimos anos, então ele teve que passar por algumas internações, mas ele vivia sobre cuidados médicos aí intensos. Mas que diabo é isso? O Flávio está procurando o que é demência vascular. Pelo que eu li, é um tipo de doença que ela vai causando pequenos AVCs na pessoa, e ela fica isso sem perceber, e a pessoa acaba... É uma coisa que acaba sendo muito confundida com mal de Alzheimer, tanto que uma das filhas dele publicou um texto, ele tem 2 casamentos, né? Então, uma das filhas de um dos casamentos dele publicou uma vez que ele tinha mal de Alzheimer, mas isso aí foi desmentido pelos filhos da outra família que ele tinha, tá? O Paulo Santana foi um dos pilares do sucesso do programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha. A atração criada pelo Cândido Norberto em 1971 tinha como base entrevistas com redatores e editores do jornal Zero Hora que falavam sobre o noticiário geral do dia e o que poderia sair amanhã no jornal. E o Santana já era conhecido por ser torcedor do Grêmio e por diversas vezes era convidado a falar do seu time no programa. E as suas intervenções causaram grande repercussão. A RBS resolveu dar a ele um contrato para ser debatedor fixo no Sala de Redação e de quebra ganhou uma coluna no Zero Hora. Para o Sala de Redação não pender tanto para o lado do Grêmio, a direção da emissora resolveu também instituir um comentarista que falasse de seu principal rival, o Internacional. A partir de então, o Sala de Redação passou a ser um programa eminentemente sobre futebol, está no ar até hoje, é veiculado entre 1h e 14h30 na Rádio Gaúcha. Ele começou como esse noticiário, um noticiário geral, e depois, com a entrada do Santana e com os debates esportivos, ele passou a ser um programa eminentemente esportivo. Em Zero Hora, o Santana começou escrevendo sobre futebol ou sobre o Grêmio, né, que era uma das paixões dele. E com o tempo ele passou a ser um cronista do cotidiano, um generalista, aí, como os gaúchos definem. E nos últimos tempos também ele tinha um blog pendurado no jornal. Queria então, para o pessoal saber quem é o Paulo Santana, né, ter um registro da voz, né, atendendo aí a sugestão do Caju Coelho. Eu acho que eu mandei um link aí, deve estar em azulzinho, né João? Tá. Então vamos lá, vamos ouvir Paulo Santana. Just a moment, please. Flávio está abrindo. Sem problema. Flávio está abrindo os canais. Cláudio Brito, professor. Estou Santana. Substituiu o Lazier aqui sexta-feira passada. Sim. Substituiu o Lazier das 2 às 4. Recuperando uma informação, estou sentindo. Das 2 às 4 substituiu o Lazier.
Aí terminou o programa, ele fez o programa, só falou ele, né? Já sei, agora já me lembro. Deram os comerciais, deu notícia na hora certa, comerciais, voltou pro programa do Rui. O Rui abriu assim: abre o programa entrevistando o jornalista Cláudio Brito. Ele emendou. Meu Deus. Falou o tempo todo também. E o Lauro quase. E abre o polêmica. E fica falando um monte de coisa. Como é que vai ser o programa? Qual é o assunto? Tal. Leva 20 minutos. Bom, agora deve vir um entrevistado, né? São 10 para as 10. Aí ele chama o Cléo Kuhn. Professor, o que o Cléo Kuhn faz no Polêmica há 15, 20 anos? Nunca ninguém entendeu. Nunca ninguém entendeu. Olha, é ácido, cara, hein? É, isso aí ele falando sobre coisas da Rádio Gaúcha, né? Então, sobre a programação bem ácida. Esse aí foi um dos poucos áudios que eu achei onde ele não estava brigando com os outros integrantes do sala de redação, né? Porque mas ele é muito ácido, ele é realmente muito ácido mesmo. Porque assim, existem dezenas de registros no YouTube dele discutindo e até quase chegando às vias de fato com os outros integrantes do programa Sala de Redação. Tipo Flávio Ascar. Tipo Flávio Ascar. Então, dessa forma, ele é uma personalidade aí do Rio Grande do Sul. E curioso, né? Ele morreu bem na noite em que tinha jogo do Grêmio. O Grêmio venceu o Vitória lá em Salvador pelo placar de 3-1. O jogo terminou às 9h30 da noite. E às 10 horas, por volta das 10 horas da noite, o Paulo Santana morria. Então fica aí o registro dessa grande personalidade aí do Rio Grande do Sul, do rádio, da imprensa do Rio Grande do Sul. Repetindo, não sei, eu imagino que ele não era tão conhecido aqui. Talvez ele teve uma certa notoriedade com relação aí à questão do Viagra, mas é um nome aí que fez muito sucesso e como você mesmo disse, pela sua personalidade ácida, acabou atraindo aí a atenção de muitos ouvintes e muitos leitores no Rio Grande do Sul. Volto a afirmar, Flávio Ascar dos Pampas. Flávio Ascar dos Pampas, sem dúvida. Bom, Flávio Ascar podia fazer Você podia fazer um programa mais ou menos nessa linha e você punha o Flávio Ascar para ser um dos debatedores. Não precisa. O Flávio Ascar ia defender o Corinthians. Não precisa. O Flávio Ascar é o cara lá dos Pampas é o Flávio Ascar. Puta de um criador de caso. Estou eu. Bom, o que a Jovem Pan se inspirou nos anos 70? Tá voltando no tempo, é? Pois mais ou menos. Vocês lembram? Quem é mais antigo, quem é da minha idade? Flávio Ascar. Da idade de vocês também, né? Nossa, o cacete, idade de Flávio Ascar. Pois é. Deve lembrar que sempre nas transmissões de futebol havia premiação para o melhor em campo. E, em geral, né, foi muito popularizada a questão do motorrádio. Então, a gente tinha esse prêmio ao melhor em campo. Sim. E o camarada ganhava um aparelho de rádio, né, fornecido pela motorrádio. Inclusive, até é famosa aquela piada, né, do jogador aí que ganhou o prêmio e foi perguntado: e aí, o que você vai fazer com o prêmio? Aí, e o jogador respondeu: a moto eu vou dar para minha mãe não, o rádio eu vou dar para minha mãe e a moto eu vou pilotar ela pela cidade. Bem por aí. Mas hoje nós estamos no ano 2000, né? Nós estamos na era do smartphone. Então a Jovem Pan inovou, né? Claro, graças aí à parceria com uma companhia de aparelhos uma companhia fabricante de aparelhos celulares. Eu não vou falar aqui porque nós não temos acesso à verba publicitária dela, claro, a gente não vai fazer merchan de graça, mas a Jovem Pan então agora está dando um aparelho celular, um smartphone, um espertofone, como diz um amigo meu, para o jogador que é melhor em campo. Então isso é bom porque pelo menos é uma jogada de marketing, uma sacada de marketing muito interessante aí da Jovem Pan, e a Jovem Pan realmente com certeza deve ter o seu caixa abastecido aí com esse merchan. Então isso é uma coisa que a gente tem que louvar. E o jogador também vai ficar feliz porque vai ganhar um aparelho. Muito, ele vai pensar que é um iPhone e não vai ser um iPhone 7. Tudo bem. Eu devolvia. Se eu sou jogador, ganho 500 mil reais, pega
pega essa merda e dá pra quem você quiser. O iPhone 7, não, então não quero. Bom, aí o que o jogador vai fazer com o aparelho, não sei, aí cada um faz, é uma questão de foro íntimo. Mas de qualquer forma fica esse registro. Então a Jovem Pan me deu um reboot aí em algo que era muito comum nos anos 70. Então em vez de rádio, hoje o jogador de futebol ganha um aparelho, um telefone celular. Espera-se que esse celular venha com rádio, pelo menos, né? Tem a campanha da Abert, vocês devem saber, né? A gente já falou bastante disso aqui. Sim. Que, de repente, a Abert pede que as empresas que fabricam celular coloquem aí nos seus aparelhos um dispositivo para sintonizar o rádio FM. Tá. Corre, Ratinho, que é cilada. Corre, Ratinho. Pois eu não sei. Eu queria ter o telefone do Ratinho para eu poder ligar para ele, né? Então, deu agora no Anderson Chene, uma coisa que me chamou bastante atenção, é o seguinte. Vocês sabem, a gente já falou aqui também, né? Que o Ratinho tá louquinho para colocar a Massa FM aqui na Grande São Paulo, né? A Massa FM é a rede de rádios que ele comanda lá desde Curitiba, de grande sucesso, uma rádio popular, e o sonho do Ratinho é ter uma afiliada da Massa FM aqui em São Paulo. Só que, adivinha com quem ele está negociando para colocar a sua emissora no ar aqui em São Paulo? Adivinha, eu dou 3 chances para vocês. Paulo Abreu! Exatamente! Nossa, nem precisei dar as 3 chances, mas assim, é o Paulo Abreu, eram as 3 alternativas. Aí a minha vontade era de pegar pro Ratinho, ligar para ele e falar, Ratinho, é o seguinte, corre que é cilada, porque o Ratinho é um camarada bem informado aí dos bastidores do rádio. O pessoal da Rádio Globo tá sofrendo até agora, hein, com os 94,1, porque, segundo ainda o nosso grande amigo Anderson Chene, o mesmo Anderson Chene, a frequência dos 94,1 ainda não está totalmente ajustada em termos técnicos. Então, a rádio às vezes sai do ar, às vezes ela, em determinados lugares, ela não pega bem. Em outros ainda tem interferência de rádio pirata, mas isso já era desde a época da Bradesco Esportes. Mas essas situações ainda não foram resolvidas. Então, Ratinho, se estiver ouvindo a gente, eu espero que alguém mande essa gravação pro Ratinho. Ratinho, não negocia com Paulo Abreu, por favor. Vai para outra, conversa com outra pessoa mais séria, porque senão você vai ter problema, Ratinho. Eu sei, quem sou eu para ensinar o Pai Nosso ao vigário, Ratinho? Mas calma, o exemplo tá aí. Fala com o Anderson Chene, ou então me procura o João Alckmin, que a gente dá aí a letra aí sobre a rádio do Paulo Abreu, viu? Não é possível que ele não saiba de nada. Eu acho que ele não seria tão besta assim, Rodney, de fazer, sabe? Acho, né? Mas aí que tá, é à vontade, né? E o São Paulo, queiram ou não, ainda é um mercado muito interessante, claro. Do ponto de vista publicitário. Claro. Então, ela te deu toda a razão, lógico. É uma rádio de sucesso lá em Curitiba que precisa ampliar suas fronteiras. Né? E você já sabe com qual emissora que ele vai fazer? Qualquer uma da rede mundial. Qualquer uma da rede mundial, mas não se sabe ainda qual é a frequência exata, tá? Mas eu não sei por que essa preocupação. Se não tiver, o Abreu cria uma imediatamente. Na hora. Troca cristal e tudo. Na hora. Ele cria. Na hora. O Paulo Abreu acho que é um cara mais criativo do que o Marconi. Nossa, muito mais. Você quer aqui qual é o Olha o Ratinho ligando aí pro você, fala com ele aí. Qual é o dial que você quer? Tá criado, é sua, criado, pode levar. Paga adiantado aí 6 meses. Não meia hora para a rádio no ar. Transmissor eu tenho. Não tem problema. Transmissor eu tenho tudo. Ô, fulano, pega um transmissor de 1000 watts e põe lá em cima do prédio, liga lá. Mas essa já tem rádio nessa frequência. Troca o cristal. Acabou. Põe perto. Põe pertinho, coladinho ali, já entrega para uma... Deve ter uma caixa de cristal, o Rodney. Deve ter um armário cheio de cristal lá. É um armário lá. Você chutou um balde de vez agora. Não, olha, eu não consigo entender. Nem eu. Quer dizer que a Globo está sofrendo com a 94? Tá sofrendo sim. Nossa senhora. Me admira muito o pessoal cair na conversa dele. Eu não entendo como é que esses caras ainda fazem negócio com o Abreu, hein? Porque é aquela mesma coisa, né? Ele é o dono da feira, né? Ele é o dono da banca da feira. Você vai fazer... aquela coisa, quando você vai na feira, você vai comprar a banana de quem tem, você vai comprar a maçã de quem tem. Então, no meio radiofônico, ele é o dono lá, né? Nossa, que absurdo. Mas a Globo tem bala suficiente na agulha para comprar uma outra emissora de rádio. Eu não sei se vocês lembram, mas a Globo
por muitos anos tentou comprar a Metropolitana FM aqui de São Paulo, do Sanzoni, por causa da frequência, né? Que ela queria lançar aqui em São Paulo a 98. Já tinha 98 no Rio de Janeiro e ela queria lançar uma rede com a 98 aqui em São Paulo. O Globo tem bala na agulha, mas é uma coisa, né? Eu acho que de repente deram, ou alguém lá da família Marinho devem ter falado, a gente tem uma verba X, tá? Nós não vamos gastar muito com rádio. Se virem com o que vocês têm, tá? Porque senão o pessoal vai meter a faca na gente. O grande problema, o grande trunfo da Metropolitana é que ela cobre São Paulo toda, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, a Rádio Trânsito, que é a Metropolitana. Eu estou falando da Rádio Trânsito. A Metropolitana Mogi, né? Porque ela tem o transmissor dela lá no Pico do Urubu. Então ela varre o Vale do Paraíba inteiro, o Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, a 92.1 e chega em São Paulo todo também. Então se ele tiver que vender isso, ele vai querer uma fortuna. Por falar nisso, um dia eu quero levar você e o Flávio Ascar e o Fufunha, claro, possamos fazer um passeio no Pico do Urubu e fazer um piquenique por lá. Nossa, vamos lá. Você não conhece? Não conheço. Eu também não conheço também. O negócio é tão desgraçado que não pega nada, tal número de transmissores e de antenas que tem. Deve fazer um mal desgraçado aquilo. Sossegado, ninguém precisa, a gente come sossegado lá, ninguém vai aquilo é um negócio infernal. Conversar entre nós. Exatamente. Jaraguá Promoções, lembra disso, Jorge? Lembro. Na Rua Totóia. A Metropolitana. Não, ela começou em Mogi das Cruzes, na Rua Ricardo Vilela, como Jaraguá Produções. Isso aí. Depois foi lá na Rua Totóia, 500 anos ficou lá. Agora, vou dizer uma coisa para você, viu? Não tem muita diferença entre o Sanzoni e o Abreu, não, viu? Não, né? Não, aqui em São José eles perderam uma frequência que ele tinha por não pagar. A de Mogi das Cruzes vai de mal a pior e só se mantém porque a Mariluce está lá, porque também não paga ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Perderam a frequência de graça. E perderam a frequência de uma televisão também. Foi. Eles tinham um canal de televisão aqui. Eu lembro disso, perderam aqui em Guarulhos, eles tinham outra, perderam também. Perderam também. Sabe, perderam também. Dizem que não sei quem cheirou todas as concessões. Hoje tem uma ou duas, aí deu aquela puta daquela encrenca com a Miraçaba, que ficou com uma outra rádio que eles tinham aqui, vendeu para aquele pastor que colocou um transmissor pirata em Mogi das Cruzes, que chegava em São Paulo, deu um rolo do inferno. A única rádio assim que hoje é a joia da coroa, né, que pelo menos ainda está intacta, é a Metropolitana 98,1. A única, né? Que ela herdou, que é uma frequência que... Eu não sei não, viu? Né? Eu acho que a joia da coroa é a 92.1. Que é a Rádio Trânsito, Exatamente. Né? Que é uma rádio que... Porque essa cobre tudo. Mas e também é uma rádio na qual eles ganham aluguel, enquanto que o Grupo Bandeirantes vai lá e toca toda a programação. Se fala em R$800 mil por mês só de arrendamento. Então essa é a joia da coroa. Enquanto a Metropolitana está aí entre as 10, né? Entre as 10, a Metropolitana de São Paulo, tá? Está entre as 10 mais ouvidas aqui de São Paulo. A outra é a rádio com a qual eles ganham dinheiro. Que ganha dinheiro. Você lembra que lugar que está a Metropolitana em São Paulo, Rodney? Puta, não lembro aqui, mas ela está entre as 10, né? Eu não lembro que lugar que ela está, mas eu sei que ela está lá em cima. E eles lutaram muito para chegar a essa... Eu estou falando da parte artística, tá? Não da parte empresarial, mas a Metropolitana, ela nunca chegou a emplacar. Agora, depois, nos últimos 10, 15 anos, é que ela começou a entrar nessa briga aí da audiência. Marcelo Batista, de volta à Jovem Pan. Pois é, eu queria fazer esse registro, não sei acho que daqui a pouco até o Marcelo Sena vai me mandar alguma coisa a esse respeito, mas o Marcelo Batista está de volta à Jovem Pan, e ele que foi um dos criadores aí do Pânico. Do Pânico, não como conhecemos hoje, né? O Pânico hoje é um programa totalmente diferente. Sim. Mas, antigamente, há uns 300 anos atrás, o Pânico começou com o Emílio Surita, o Bola, Marcos Chiesa e o Marcelo Batista. Ele que fazia a apresentação do programa, e eles se inspiraram um pouquinho no Howard Stern, aquele radialista dos Estados Unidos politicamente incorreto, que detona tudo e a todos. Até hoje está no ar, né? De vez em faz 20 anos já, Rodney. Oi? Faz 20 anos já. Faz 20 anos. E o Howard Stern até hoje está lá no ar, e volta e meia aparece uma notícia aqui
aqui no Brasil, dando conta de que ele se envolveu em alguma polêmica. Então, Batista é da equipe original do Pânico e ele acabou saindo, passou por diversas emissoras, foi para Band FM, comandou um horário na madrugada, inclusive foi lá onde o Diguinho Coruja começou a aparecer. Antigamente e ultimamente ele estava na Rádio Tropical FM e saiu de lá também. Ele tinha um horário das 8 até às 11 da noite e agora ele está de volta à Jovem Pan. Não se sabe ainda, de repente, se ele pode voltar para o Pânico, que tipo de horário ele vai comandar, mas de qualquer forma, Marcelo Batista, o bom filho, a casa retorna. Que então bom. fica esse o registro do nosso amigo Anderson Chene da volta de Marcelo Batista à Rádio Jovem Pan FM aqui de São Paulo. Bacana isso, bacana. Bandeirantes também, problemas no transmissor do AM, né? Mas aí também já deve ser pandurismo aí do pessoal, né, meu? A Bandeirantes tem condição de arrumar um transmissor, então o Anderson Chene também acabou publicando a informação de que a sintonização dos 840 kHz da Rádio Bandeirantes está dificultada aí nos últimos tempos, né? Então, tudo bem, tá certo que o rádio AM não vai acabar, mas calma, não é para avacalhar antes da hora, né? Porque ainda tem muita gente que sintoniza no seu radinho aí. Rodney, vou dizer uma coisa para você, a Bandeirantes realmente não tem problema financeiro. O Flávio pode contar aqui como é que foi tirado um transmissor Collins de quanto? 20 mil watts? De 10 mil. Como é que foi tirado do prédio ali? Você sabe dessa história, né, Rodney? Mas pode contar, porque tem sempre a audiência rotativa aqui do rádio. Então, foi o transmissor da Estéreo Vale, quando eles compraram a rádio e saíram lá do prédio, que era aqui na Delmar de Barros. O que nós vamos fazer com esse transmissor agora? Pica ele inteirinho e joga fora. Foi isso que foi feito. Picaram no Machado. Então. Tá bom? Machado. Tá bom pra você? É sério? Não é Paulo Machado de Carvalho, é no Machado. É sério? É Machado mesmo. Tem fotos disso? Não, tem foto disso. Tem uma pessoa que tem uma parte do painel guardou de lembrança, mas o transmissor foi assim, literalmente picado. Tchau, joga fora. Não existia o Mercado Livre, né? Porque fala sério, cara. A Bandeirantes podia colocar o anúncio lá, né? Pra vender, né? Não, mas é que hoje eu não sei. Mas é que fica muito caro para tirar o transmissor daqui, porque eles tinham que desmontar inteiro e descer pela janela, como foi feito. Ele subiu pela janela. Collins, de 10 mil watts. Tchau. Não acredito. Valvulado. Jogado fora. Não existe mais transmissor assim. Olha, eu juro que o que eu desejo é que o Marconi apareça nos pesadelos dessa gente toda e vá puxar os pés dele. Eu vou dizer uma coisa. Faz com um transmissor Collins de 10 mil quilos. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não ouvi até hoje, e continuo sem ouvir, uma rádio FM que tenha o som que tinha a Estéreo Vale. Não teve rádio nenhuma. Não tem. Não tem rádio. Não tem rádio nenhuma com o som da Estéreo Vale. Não teve. Porque também tinha os melhores técnicos, Borsó e o Diabo A4. Bruno Nagata, que foi um grande técnico. Não tem som como tinha Estéreo Vale. Eles picaram o transmissor Collins de 10 mil quilos valvulado. Tchau, joga fora. A gente não precisa disso. O pessoal acha que transmissor é tipo televisão que você... Não, e outra, televisão que você põe pra fora. Não, e outra, esse modelo de transmissor que a gente usava não existe mais. Ou então esse pessoal acha que eles a Collins fechou. Japão, né? Que eles podem jogar com e a Collins fechou. A Collins não existe mais. Tudo bem, mas essa ainda, entendeu? Eu quero o melhor transmissor que existia. Joga fora, eu não quero essa porcaria. Mas mesmo que a empresa tenha fechado, né? Eu acho que dá para fazer uma manutenção decente. Dá, não tinha grande coisa. Podia ter usado como segundo transmissor, caso o primeiro passe. Então. Na Rádio Cidade foi assim, o 10 comprou um transmissor enorme de 50 mil e deixou o Collins como reserva. Compra. Paulo. E o transmissor ficou lá parado, o de 10 mil, quando precisasse colocava no ar. Maldito transmissor que não eletrocutou o Flávio. Desgraçado transmissor. Maldito transmissor que não eletrocutou o Flávio. Passei por cada uma, Roder, por causa de transmissor, odeio esse transmissor. Você também tinha que ligar o transmissor quando caía energia? Não. Choveu, saiu do ar e a besta foi lá e o transmissor não fez nada, o maldito. Na realidade, a gente tinha um sistema automático. Quando saía a rádio do ar 2 horas da manhã, a gente ia para a cabine de estúdio e ela acionava um sistema que tirava o transmissor do ar automaticamente. Entendeu? De manhã, o locutor que fosse entrar, 20 para 6, ligava o transmissor de novo. Na realidade, ele ficava em stand-by, né? Desligava só a válvula. Um dia eu saí da rádio,
aquela barulheira. Eu falei, nossa, o que aconteceu? O idiota foi lá no transmissor, como era fiel à emissora, né? Foi lá, atravessei a rua, uma chuva dos infernos. Cheguei lá, falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Quando eu olhei para cima assim, era uma cabininha pequena e o telhado tinha caído. Alguém andou em cima do telhado e caiu um pedaço dele. Mas, até aí nada demais, né? Peguei uma lanterna, comecei a olhar, não sei o que, então não percebi que tinha água no chão, estava cheio de água. Peguei, fui lá, consegui desarmar o transmissor. Aí que eu fui perceber que eu pisei em água e estava desligando o transmissor. Maldito transmissor. Eu ter morrido eletrocutado aquele troço. Maldito, né? Transmissor. Ô, Flávio, vocês ganhavam o adicional disso. Isso foi um caso à parte, né? Mas então não seria a questão de ganhar adicional de insalubridade, né? Não. Porque... Não. Isso, ligar, ir lá na casinha do transmissor e ligar é insalubre, né? Não, você não faz ideia. Para subir, tinha que acordar o segurança, só um elevador funcionava. Olha, você segura, trava o elevador, senão ele desce e não sobe mais. Mais essa ainda. Né? Bom, Luiz França... deixa eu só terminar então, desculpa, aqui está na Bandeirantes. Então, a gente sabe, né, que o AM tá acabando, né? A migração para o FM vem aí, claro. Em alguns lugares ela está a passos de lebre, em outros está a passos de tartaruga, mas é uma realidade aí no horizonte. Agora, não é por causa disso, né, que a Bandeirantes vai avacalhar, né, e não fazer a manutenção do seu transmissor. E, né? O Zé Paulo reclamou no ar, né? Sem dúvida. Lógico, você sabe que o Zé Paulo reclama, o Zé Paulo não tem papas na língua, ele é um camarada que sempre prezou aí pelo fato de honrar a Bandeirantes quando ela era Bandeirantes, então ele falou no ar e eu espero que tenham tomado algumas providências. Eu até tentei sintonizar aqui no meu rádio, realmente eu percebi que ela não está tão potente quanto outras aí que eu sintonizo bem. Por exemplo, a Jovem Pan, aqui no rádio que fica aqui na cabeceira da cama, entra muito bem, até a rádio a Eldorado, que hoje está sob a administração do R.R. Soares, ela entra muito bem. Então fica aí o registro, né? Então não vamos avacalhar com o transmissor do AM aí, vamos fazer a manutenção decente para o pessoal, quem ainda consegue ouvir, continuar ouvindo. Luiz França. Luiz França é um radialista do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, ele trabalhou nas rádios Tupi, na Rádio Globo e na Rádio Manchete. Então ele está passando por problemas de saúde, atualmente ele está afastado do dial. Mas a notícia que a gente tem aí sobre ele é que ele passou mal na manhã do último dia 18 e está internado no centro de tratamento intensivo. Foi diagnosticado um edema cardiovascular, mas ele estava na unidade apenas para estabilização e realização de alguns exames. A gente espera então que o Luiz de França saia dessa e que ele retome aí a sua vida. Ele está, como eu falei, ele está afastado do rádio, mas ele tem grandes serviços prestados aí ao rádio do Rio de Janeiro, trabalhando por diversas emissoras de rádio, meu caro João Alves. João, seguinte, semana passada um ouvinte mandou uma pergunta sobre um comunicador chamado Antônio Carlos. Isso. Tá. Graças a um grande camarada nosso, o Fernando Miller, que inclusive está na escuta, um grande abraço. Grande abraço. E ele me ajudou a descobrir o paradeiro do Antônio Carlos, desse Antônio Carlos. O nome dele completo é Antônio Carlos Galvão de Oliveira, tá? Ele trabalhou na Rádio Globo de São Paulo durante 3 anos, entre 1985 e 1988. E ele teve um programa chamado o Antônio Carlos, na parte da tarde, por volta das 3 até as 6, ou das 4 até as 6, antes do Globo Esportivo. Porém, uma das atribuições que ele teve na Rádio Globo foi substituir o Carlos Aguiar, vocês devem lembrar, o Carlos Aguiar, um passo para o sucesso Ele ficou doente e depois acabou falecendo. E eu tenho o paradeiro hoje do Antônio Carlos, graças aí à colaboração do Fernando Miller. Aonde? Ele está hoje na TV Marília, canal 4, NET, na cidade de Marília, no estado de São Paulo. É um programa que é apresentado de segunda a sexta-feira, às 13 horas. Então, só que ele usa agora um outro nome, chama Galvão de Oliveira. Então, dessa forma, a gente descobriu o paradeiro do Antônio Carlos. Tá. Mais uma vez eu reitero meu muito obrigado ao Fernando Miller. Então, tá aí a resposta para o ouvinte. Eu espero que ele esteja na escuta, eu espero que essa informação alcance a ele de alguma forma, mas o Carlos hoje está em Marília, só que atuando com outro nome, Galvão de Oliveira, até porque na verdade o nome dele é Antônio Carlos Galvão de Oliveira, então ele resolveu abandonar o Antônio Carlos e está usando hoje o Galvão de Oliveira, porque tem muito Antônio Carlos, né? Tem o Antônio Carlos aí, da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que quando ele estava na Globo entrou aqui em São Paulo. Então esse radialista,
que hoje está em Marília, deve ter pensado em, vou usar meu sobrenome porque fica mais fácil. J. Santiago. J. Santiago está de volta à Super Rádio Tupi. Ele é narrador esportivo, então ele esteve afastado durante um tempo aí da emissora. Claro que também é um dos camaradas que está com os salários atrasados, né? Mas de alguma forma deve ter sido feito algum tipo de acordo para ele poder voltar. E ele reestreou ontem na partida entre Atlético Paranaense e Botafogo. E a gente espera então que o J. Santiago tenha sucesso nessa nova fase e também sucesso financeiro, que ele receba aí a grana que estão lhe devendo. O J que passou aí nos últimos tempos pela Rádio Bradesco Esportes no Rio de Janeiro, antes dela encerrar as suas atividades. Vamos pular para a última, depois a gente volta à penúltima. Repórter Rômulo César deixa a equipe esportiva da 730? Pois é, né? Mais uma informação aí do Rádio de Goiânia. O Rômulo César resolveu deixar a rádio AM 730, que ele que tinha como funções aí o plantão esportivo e a reportagem, se despediu da emissora e ele pediu demissão da Planejar Publicidade, que é a empresa que gerencia o esporte na rádio 730. Então o Rômulo César vai se dedicar a outros projetos, ainda não se sabem quais, mas de qualquer forma ele não faz mais parte do quadro de funcionários da Planejar, que terceiriza o esporte da rádio AM 730. Tá. Bom, novidade, Flávio Oscar, em São José dos Campos. Te juro por Deus que nós não sabíamos disso, Rodney. Porque primeiro eu tinha que dar era para eu estar dando essa notícia semana passada, só que eu acabei esquecendo de colocar na pauta. Nós não sabíamos disso. Então agora você já sabe, um concorrente nosso inclusive, né? Então eu espero que ninguém desligue aqui o rádio para sintonizar lá, mas radialista e jornalista Ângelo Ananias, que é diretor-geral do Diário de Jacareí, está de volta ao rádio após 10 anos. Ele estreou no último dia 10, ancorando o jornal Piratininga, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da noite, das 8 às 10 da manhã, em São José dos Campos, pela Rádio Piratininga. Ele aceitou o convite feito pela direção da emissora, dirigida pelo Semineme Jorge, e diz aqui: estou muito feliz em retornar ao rádio pelas ondas da principal emissora AM de São José dos Campos. Gosto do rádio, pois foi dele que eu parti para São Paulo, no início dos anos 80, para fazer carreira na capital. A Rádio Piratininga é uma emissora tradicional em São José dos Campos, tem 63 anos de história e pode ser sintonizada no AM 750. Não desliga a internet para sintonizar lá. A gente está dando a notícia, mas continue aqui com a gente. O Ananias completa 40 anos de carreira, ele tem 56 anos, profissional do rádio, televisão e jornal desde os 16 anos, estará completando 40 anos de carreira no próximo dia 1º de novembro. Começou na extinta Rádio Clube de Jacareí, hoje a Rádio Mensagem, passou pela própria Rádio Piratininga para depois seguir o caminho dos grandes nomes do Rádio São Paulo. Trabalhou nas rádios Jovem Pan, Rádio Gazeta e Globo CBN. Foi repórter na extinta Rede Manchete, hoje Rede TV por 2 anos, e como repórter esportivo participou em loco da cobertura das Copas do Mundo do México, da Itália, da Alemanha e do Brasil também, 86, 90, 2006 e 2014. Esteve também na Copa das Confederações e no Campeonato Mundial de Clubes, esses 2 eventos que aconteceram em 2005. Além de inúmeros outros eventos internacionais que marcaram sua carreira no Brasil e no exterior. Em Jacareí, ele foi secretário municipal de Comunicação e Esporte no segundo mandato do ex-prefeito Telmo de Almeida, de 93 a 96. Atualmente é diretor-geral e de redação do Diário de Jacareí, tradicional veículo impresso de comunicação da cidade, cuja empresa foi adquirida por sua família em novembro de 2007. Então é isso aí, o Ângelo Ananias. Parabéns à Rádio Piratininga, ao Semi Jorge, toda a sorte do mundo, todo sucesso e um grande bope para o Ângelo Ananias na Rádio Piratininga, que dê tudo certo, que corra bem. Parabéns, um grande profissional, segundo Fufunha, que trabalhou com ele, profissional de primeira qualidade. Parabéns a ele. Volta e meia eu recebo perguntas, né, porque o Ângelo Ananias trabalhou aqui nos bons tempos da equipe esportiva da Rádio Globo, junto com Osmar Santos. Eu me lembro dele. Então, volta e meia, alguém me questiona sobre o paradeiro do Ângelo Ananias, então tá aí. Agora ele está de volta ao rádio, na Rádio Piratininga.
Rádio Piratininga, que é tradicionalíssima. Sim, em São José dos Campos, é a mais tradicional de São José dos Campos, é a Rádio Piratininga. É um prefixo forte, é uma rádio que tem muita credibilidade e vai ficar melhor agora com Ângelo Ananias comandando o jornalismo. Parabéns à rádio, parabéns ao Ananias que aceitou o convite. Mais alguma coisa, Brocanelli? Não, é isso, João, é isso, Flávio. Essas foram as notícias da semana do Meio Rádio. E a semana que vem estaremos de volta. E enquanto a semana que vem não chega, eu convido todos a estarem conosco no blog radioamantes.wordpress.com. Diga. O Edson Rodrigues dos Santos manda aqui: a programação da rádio é tão maravilhosa que meu rádio fica ligado 24 horas por dia. Mesmo que eu não esteja ouvindo, ele fica ligado. Abraços, Edson Rodrigues dos Santos, São José dos Campos. Obrigado, Edson. Obrigado, Edson. Obrigado, a gente agradece então, em nome da Showtime eu agradeço. E é isso, a gente fica então na expectativa de voltar na semana que vem com outras notícias, outras análises, e é isso. Grande abraço para você, Rodney, um excelente fim de semana, querido. Outro abraço a todos aí. Tchau, obrigado, até a semana.